Boa tarde e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos olhar para como o episódio Reddit/GameStop poderá influenciar a regulação dos mercados. Vamos também olhar para os preços do petróleo, que atingiram máximos do ano ontem, e também para o preço da Bitcoin, que continua a disparar, bateu recordes novamente, desta vez com influência da Tesla. Depois da habitual análise dos gráficos e números da semana com o Marco Silva, vamos falar sobre a inflação nos Estados Unidos, um tema em crescente atenção nos mercados. E ainda, para finalizar, a época de resultados, tanto em Wall Street como na Europa. O nosso convidado de hoje é Steven Santos, Head of Trading and Brokerage Platforms do BIG, Banco de Investimento Global. Steven, boa tarde e bem-vindo ao programa novamente. Boa tarde, obrigado pelo convite. Steven, nós falamos já há duas semanas, 10 dias, os dois, no pico daquela febre das ações da GameStop. Entretanto, já bastante aconteceu depois dessa valorização quase obscena, desceu um bocadinho outra vez. O movimento passou para outros ativos, como a AMC, depois a Prata. Mas aqui fica uma questão e que tem dominado as atenções nos últimos dias. O que é que poderão fazer os reguladores? Há algo para fazer em termos de regular melhor, seja do lado dos investidores de retalho ou do outro lado dos short sellers, na tua opinião? Assim, este tema de facto transformou-se num tema muito focado em regulamentação nos últimos dias nos Estados Unidos, quase um tema político praticamente, e trouxe aqui a nu várias questões que se desenvolveram muito nos últimos anos e que não são devidamente controladas nem regulamentadas. Portanto, em termos de indústria financeira, eu destacaria aqui o facto de se falar e de haver muita ascensão destas corretoras sem comissões, ou aparentemente sem comissões. Na prática, o que corretoras como a Robinhood fazem é vender o fluxo de ordens dos seus clientes, que são pequenos investidores, a grandes instituições, a grandes market makers como a Citadel. Isto é uma prática que não é muito supervisionada, no fundo vendem dados dos clientes, estes market makers é que assumem a contraparte, em vez das ordens serem enviadas por uma bolsa. Portanto, isso é uma prática que pode ser mais escrutinada e até mais regulada. Recordar que também que no Reino Unido e no Canadá esse payment for order flow é proibido, não existe. Portanto, haver mais escrutínio e mais controle acho que pode resultar em termos de regulação. Haver também aqui mais controle sobre transações de alta frequência, portanto, o que acaba por ser um bocadinho a contraparte dos negócios destes pequenos investidores na Robinhood, acabam por ser mesas de negociação de alta frequência, por vezes, e haver algum tipo de imposto a ser aplicado, se bem que nos Estados Unidos não há bem essa tradição, não é como tanto na Europa, em que há muitas taxas, muita regulamentação, às vezes até em excesso. Portanto, acho que estes dois impactos poderão surgir para a indústria. Haver mais escrutínio e publicação das posições de venda à descoberto também pode acontecer. Isso acontece quando as empresas compram ações, mas quando elas estão a vender a descoberto, de facto não há obrigações de reportar aos reguladores, porque também poderá advir daí. Do lado do investidor, um impacto que estou à espera, e espero mesmo que aconteça, é ver mais avaliação do investidor, testes de conhecimento, avisos de risco, porque aquilo que nós vemos é que qualquer pessoa com $1000 na conta na Robinhood está a negociar contratos de opções sobre várias empresas, produtos derivados complexos, com muita alavancagem, e democratiza-se o investimento, mas talvez em excesso e rápido demais. Na Europa e em Portugal, por exemplo, não é possível um cliente sem teste de conhecimentos, sem disclaimer, sem controles, fazer futuros ou fazer opções como fazem na Robinhood. Steven, de qualquer maneira, esta questão da regulação, de X em X tempo, aparece sempre. Eu recordo, na altura da crise financeira, foi as dark pools, que não se sabia quem é que andava a fazer e que movimentaram o mercado, e havia intervenientes no mercado que tinham informação antes dos outros, porque trabalhavam com os determinados providers de liquidez. Mas o que é certo é que nós avançamos 10 anos e os esquemas, digamos assim, modificam-se, mas continuam a existir. Mas desta vez existe uma diferença, que é muitos investidores de retalho estão no mercado. E nós, por exemplo, ontem a média de transações foi de cerca de 15 mil milhões de negócios, e eu lembro-me que há cerca de ano e meio, antes da pandemia, a média andava nos 9 mil milhões. E o que é certo é que isto aumentou claramente o nível médio de negociações. Achas que
é para ficar este aumento de volume e poderá isto levar a novos casos como os da GameStop? Eu acho que houve de facto aqui uma mudança, Marco, em termos do regresso do pequeno investidor à Bolsa. Era algo que estava a custar a acontecer, sobretudo depois da última crise financeira a nível global e até aqui da nossa crise, digamos, mais portuguesa, portanto, com aqueles desaires que existiam em Bolsa e, portanto, a crise de dívida soberana. Portanto, demorou alguns anos, mas acho que houve aqui de facto uma mudança de paradigma. Portanto, muita gente está aqui envolvida no Big, assistimos a isso todos os dias, pessoas muito mais atentas, com muito mais disponibilidade e muito mais vontade de aplicar capital em bolsa. Agora, o que acontece eu acho que esta base vai estar muito mais ativa enquanto estivermos confinados, enquanto as pessoas tiverem mais tempo. Quando retomarmos uma normalidade, diria que o interesse vai diminuir um pouco, mas o que é factual é que a base de clientes aumentou muito mesmo neste último ano. Em termos das dark pools, de facto essas bolsas secundárias já existem há alguns anos, tem havido esforços de alguma regulação, sobretudo aqui na Europa, talvez não suficientes. Portanto, o mercado acionista tem-se fragmentado, como sabemos, portanto, cada vez menos negócio passa pelas bolsas principais. As bolsas secundárias, dark pools, têm crescido substancialmente nos últimos anos, e isso pode de facto representar aqui algum tipo de ameaça para o pequeno investidor, que agora está novamente comprometido, está de volta à bolsa, e não queremos de todo que hajam aqui surpresas desagradáveis para esses pequenos investidores de retalho. Claro, Steven. Vamos agora para o segundo tema, que é o tema que tem marcado o último ano também, que é do mercado petrolífero. Os dois benchmarks, o Brent e o WTI, o West Texas Intermediate, ontem atingiram máximos de janeiro de 2020, portanto valores pré-pandemia, com o Brent a negociar ainda hoje acima dos $60 por barril. Só para explicar um bocadinho aos nossos telespectadores, Steven, isto é resultado dos cortes de produção da OPEP e também algum otimismo sobre a vacina ser eficaz, certo? Sim, portanto, do lado da oferta, sim, portanto, em termos de cortes de produção, ter havido aqui um cuidado da OPEP para efetivamente restringir aquilo que estava a ser escoado para o mercado. Naturalmente que eles têm interesse em ter sempre um preço elevado e em controlarem a produção existente a nível mundial, e por outro lado, em termos da procura, expectativas grandes de que a segunda metade do ano vai ser de atividade económica praticamente normal, que vai haver uma retoma em várias frentes, incluindo a nível de viagens, incluindo a nível turístico, e as vacinas estão a dar esse amortecedor, estão a dar essa esperança aos agentes económicos. Portanto, além destes factos e além de toda esta expectativa, também mencionaria aqui que a Yellen, portanto, veio também aqui mencionar, portanto, a possibilidade dos Estados Unidos retomarem o pleno emprego já em 2022, não é? Portanto, aqui expectativas muito grandes de retoma do setor do emprego privado. Ela está muito preocupada, a Janet Yellen, com os desempregados e, portanto, a administração e a Reserva Federal estão a fazer investimentos e estímulos muito substanciais para tentar normalizar o quanto antes, e ela está muito otimista já para o ano que vem. Steven, de qualquer das maneiras, o mundo pós-pandemia ainda está longe, mas certamente será diferente. Resta saber qual o grau de diferença. Mais teletrabalho, mais transição energética. Será que vamos ter aqui um limite superior para o preço do crudo? E relembro, por exemplo, nomeadamente para o transporte de longo curso, só está previsto um regresso à normalidade em 2023, 2024, e a questão da transição energética também, a política de Joe Biden, que é mais verde. Poderíamos ter aqui em breve um teto máximo para o crudo? É uma ótima pergunta, Marco. Portanto, aquilo que está aqui a ser posto em marcha nos Estados Unidos, portanto, com o Biden e aqui na Europa, portanto, em termos de metas de transição energética, são muito ambiciosas e vão forçar as petrolíferas a repensar completamente o negócio e a repensar os ativos. Portanto, corre o risco de, dentro de alguns anos, as refinarias, portanto, tudo o que é ativos fixos muito valiosos, se tornarem praticamente obsoletos. Portanto, a médio e longo prazo, eu penso que o petróleo poderá ter dificuldades em avançar muito mais do que aquilo que já estamos a ver no petróleo. Mais para curto prazo, e parece-me que, portanto, o petróleo está aqui a reagir um bocadinho a este otimismo, às vacinas,
a possibilidade de retomar a economia, portanto, estímulos também económicos, espalharem-se um bocadinho por todos os mercados financeiros globais, e sinto que também está a chegar aqui este segmento mais ligado à realidade física, não é? Portanto, mais crescimento económico real e não tanto de serviços digitalizados, da nuvem, que assim ganharam imenso com a pandemia. Portanto, acho que há riscos de longo prazo, sem dúvida, com a transição energética. A curto prazo parece-me que o petróleo está a responder mais a cortes de produção e otimismo das vacinas. Um aspecto que mencionaste e que me interessa bastante nesta altura é a estratégia das grandes petrolíferas. Não é? Nós vimos ontem, por exemplo, o novo CEO da Galp, o Andrew Brown, escrever uma carta para os trabalhadores no primeiro dia, depois de começar a iniciar funções, e eu reparei que na carta não há uma menção de petróleo. Há três referências à transição energética. Qual é a velocidade com a qual isto vai ter que ser feito? No sentido de, por um lado, as receitas ainda vêm de uma empresa como a Galp da produção, não é? Nomeadamente no Brasil e África, mas por outro lado tem que investir rapidamente em comprar energia solar, como fizeram no ano passado. Esta é uma dinâmica que vão ter que acelerar, na tua opinião, no próximo ano, tendo em conta este pós-pandemia? Eu acredito que sim. Portanto, acho que é algo que as petrolíferas sabiam que estava no horizonte. Esse horizonte está cada vez mais próximo e vão ter que acelerar. Já notamos bastante isso em algumas empresas, como Iberdrola, aqui ao lado em Espanha, portanto, que já estão a fazer muitos investimentos de energias renováveis. Vemos também muito na Repsol, uma congênere aqui direta da Galp Energia, que estão a fazer esse investimento muito sério em energias limpas, em energias renováveis, pensarem já como é que vai ser o futuro da nossa mobilidade, e se calhar dentro de algum tempo vamos ter que começar a assistir alguma reconversão em termos de postos de combustível, estações de serviço, vão ter que começar a convergir para uma economia muito mais limpa. Portanto, acho que são desafios que a crise também os obrigou a repensar e a parar um pouco para pensar, porque obviamente o negócio de petróleo sofreu brutalmente, não é? Portanto, o facto de estarmos todos em casa... As ações também caíram, no legal, por exemplo, 39%. As ações, as da Repsol, penso que ainda terão desvalorizado mais, portanto foram quedas brutais para estas empresas que geram muito cash e pagam muitos dividendos com base numa economia antiga, mas pararam subitamente os negócios. A própria Galp suspendeu aqui a refinaria de Sines durante algumas semanas no passado ano e vão ter que acelerar os investimentos para não ficarem obsoletas. Steven, já voltamos à conversa contigo. Vamos agora, como tinha dito, para os números e os gráficos da semana com o Marco Silva. Força, Marco. Obrigado, Chico. Este é o mapa da semana passada em Wall Street e temos aqui alguns pontos interessantes, nomeadamente o comportamento da Google muito superior em relação aos seus principais adversários, digamos assim, no grupo das grandes empresas, com uma valorização de 10%, enquanto as restantes tiveram valorizações bastante menos significativas. De resto, as empresas produtoras de petróleo com performance bastante interessante, assim como a banca que está a beneficiar da probabilidade do aumento dos juros, nomeadamente das obrigações de tesouro de longo prazo, as taxas de juros estão a subir. Este é o mapa que podemos ver das empresas que já divulgaram resultados a azul e as empresas que ainda não divulgaram resultados a rosa. Vemos que existe aqui uma distribuição mais ou menos equitativa, mas já houve mais empresas a divulgarem os seus números. Em relação à performance, depois de terem divulgado os números, é este o mapa: a verde uma performance positiva, um registro positivo, e a vermelho um registro negativo. Realça aqui para o setor financeiro Citigroup e Wells Fargo com quedas bastante interessantes. Em relação ao resto do mundo, na última semana, foi maioritariamente positivo, com destaque aqui para a Vale, com uma valorização de 5%, e, no entanto, aqui também o setor dos semicondutores, que continua com bastante pressão compradora. Em relação à última semana, nos grandes mercados, podemos ver claramente uma performance, um registro bastante mais interessante das pequenas e médias empresas, com valorizações quase em dobro das grandes empresas. E isto porquê? Porque nós podemos ver que aqui, em relação a um ano atrás, podemos ver que aqui o ETF das grandes empresas tem uma valorização de cerca de 36%, enquanto as pequenas e médias empresas também têm uma valorização de 37%, muito similar. Mas isto advém do registro
dos ganhos das últimas semanas, nomeadamente desde o início do ano, que tem cerca de mais de 10% o Russell 2000, e é essa a diferença que está a fazer, essa aproximação que permitiu que as grandes empresas estejam agora ao nível das pequenas e médias empresas. Em relação aos gráficos, este é o gráfico do Nasdaq semanal, podemos ver aqui uma caminhada ascendente que parece imparável. Em relação ao S&P 500, eu já tinha referido aqui, está muito perto de atingir aqui uma resistência dos 161% da extensão desta queda que está aqui. Vamos ver como é que se vai comportar o principal índice aqui neste nível, nos 3.937 pontos. Em relação ao Russell 2000, das pequenas e médias empresas, cortou, depois aqui de um ligeiro percalço, está claramente mais forte que os restantes e agora não tem assim grandes resistências, só nos 2.580 pontos. Em comparação, o Eurostoxx 50, portanto, das principais empresas europeias, ainda nem sequer conseguiu quebrar os máximos de dezembro, aliás, do ano passado, de fevereiro, pré-pandemia. Portanto, claramente mais fraco o setor europeu acionista. O Brent está muito perto de atingir esta linha superior que eu já tinha referido aqui, nos 62, 63 dólares. Vamos ver como é que se vai comportar. E, por fim, o euro-dólar, só para dar nota aqui este canal descendente, e é típico que o euro-dólar não veio desta linha inferior e isto é um sinal de força. Portanto, deveria ter vindo de estar, não testou, significa que está forte e já quebrou esta linha superior do canal descendente. E é tudo, Chico. Muito obrigado, Marco. Vamos continuar com números, com o meu número da semana, que é o 48.226 dólares e 25 cêntimos. É um número comprido, é o recorde estabelecido hoje pelo preço da Bitcoin. Não é a primeira vez que falo aqui dos preços da Bitcoin, desta moeda digital, mas é um bocadinho difícil de evitar porque o rally continua com um disparo de cerca de 280% nos últimos 12 meses. Voltamos à conversa assim com a Steven Santos, do BIG, precisamente sobre este tema. Steven, este último salto de ontem, cerca de 16%, foi causado pela Tesla, que disse num filing com o regulador americano que investiu 1,5 mil milhões de dólares em Bitcoin, vou citar, para diversificar ainda mais e maximizar o retorno sobre o cash. Isto é mais um sinal de que, mais uma prova que os investidores institucionais e as grandes empresas veem a Bitcoin já como opção, já deixou de ser assim um ativo outsider, um bocadinho mais obscuro. Sim, eu acho que é um sinal de credibilidade, portanto é aqui mais um aval, neste caso, de uma grande empresa, portanto uma empresa do S&P 500 que agora não só olha com bons olhos, como faz, não é? Portanto, o Elon Musk é muito isso, não só fala e tem algumas ideias um pouco excêntricas no Twitter, como depois as executa e implementa, e acho que é um marco não tanto pelo investimento, que não é assim tão substancial, os 1,5 mil milhões de dólares, mas o facto de ele também estar a dizer que a Tesla pondera aceitar pagamentos de carros nesta moeda alternativa. Portanto, acho que é aqui um grande passo para dar mais confiança institucional à Bitcoin. Aqui um bocadinho de paralelismo. Há uma outra empresa, a MicroStrategy, que é uma empresa de business intelligence, em que o CEO acredita plenamente nas vantagens e proteção contra a inflação que a Bitcoin traz e que investiu uma parte significativa da tesouraria da empresa em Bitcoin. Tem-lhe corrido bastante bem, portanto a empresa, a MicroStrategy, que estava à volta dos 100, 150 dólares, e desde que ele fez esse investimento valorizou muito a par da Bitcoin e ontem subiu 29% em bolsa, com agora a MicroStrategy acima dos $1.000 por ação, portanto que estava a 650 e com esta tesouraria toda em Bitcoin já vai nos $1.000 por título, o que é muito significativo e mais um sinal também de confiança institucional na Bitcoin. Sim, mas essa questão da Tesla poder vir a aceitar pagamentos em bitcoins, achas que se poderá generalizar? Porque eu ainda denoto aqui alguma resistência nesse caminho. Poderá ter sido só aqui um golpe de asa de Elon Musk, ele tem vindo a propagar a sua preferência pelas moedas digitais, vá?
Eu acho, Marco, que é já um sinal dos comerciantes quererem ter abertura a receber a Bitcoin. Sabemos que é complicado hoje em dia devido à volatilidade, não é? Já estou a imaginar uma pessoa no stand da Tesla e dizer ao vendedor: olha, espera aí mais uns minutos para ver se a Bitcoin recupera desta queda. Teve agora um dump de 10%, espere uns minutinhos para ver se recupera e compra o carro. Portanto, é muito difícil para os comerciantes pensarem em receber e pagar a fornecedores em Bitcoin. Só que acho que é um caminho que está a ser trilhado e claramente o Elon Musk quer fazer e demonstrar qual é que é o caminho às outras grandes empresas. Mas diz-me uma coisa, só muito rápido, não achas que poderíamos ver antes a questão da moeda digital de Estado? De Estado em que sentido? Por exemplo, como a chinesa, a moeda chinesa digital, ser um Estado ou ser um banco central a criar essa moeda, o euro, por exemplo? A Europa, a União Europeia, portanto, BCE, tem dado alguns passinhos nesse sentido, não é? Portanto, de uma moeda central, não é? Portanto, credenciada por uma autoridade central, a ter já aqui uma versão digital. Aqui acho que o Elon Musk ele não é muito paciente, ele quer fazer as coisas acontecer e acho que ele está a tentar agarrar-se àquela que lhe dá mais confiança e credibilidade e pronto, acho que não vai ter interesse em esperar e pelo que conhecemos do Banco Central Europeu acho que vai demorar algum tempo até termos algo cá fora. Lagarde tem dito, eventualmente para ganhar esse tempo, tem dito que as moedas digitais as que existem, como a Bitcoin, têm que ser, voltamos à questão da regulação, têm que ser monitorizadas, porque, vamos convir, é muito bem o Elon Musk dizer que vai aceitar Bitcoin para comprar um Model S, ou seja lá o que for, mas neste momento o grande uso da Bitcoin continua obscuro, no sentido de para operações ou de algum branqueamento, alegadamente, ou principalmente, como temos visto, ransomware e pirataria, que, por exemplo, cresce durante uma pandemia, não é? Com todos nós a usarmos meios informáticos. É preciso, na tua opinião, mais essa regulação? Concordas com o Lagarde? Sim, portanto, eu acho que para conseguirmos generalizar a utilização da moeda vai ter que haver mais controle. Agora, para quem é, digamos, apologista e defensor destas cripto, um dos grandes trunfos é o facto de ela não ser regulada. E acho que tem que ser, como em tudo, acho que tem que ser encontrado um meio termo que seja win-win para ambas as partes. Eu acho que desmaterializar o dinheiro já deveria até ter sido feito há mais tempo e acabarmos com notas físicas. Acabava-se com muita lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, muita economia paralela iria simplesmente reduzir ou até desaparecer. Agora, isto aqui é muito mais do que uma moeda desmaterializada, é quase um outro paradigma económico e monetário e social. Portanto, a Bitcoin é bem mais disruptivo do que isso. Acho que vai ter que ser encontrado um meio termo que seja confortável para todos e depois aí sim, portanto, com uma blockchain, com um registro histórico, independente de todas as operações, acho que muita corrupção e lavagem de dinheiro vai simplesmente desaparecer, o que é ótimo. Steven, vamos para o próximo tema, que é relacionado com os Estados Unidos. Em termos de indicadores, um dos mais importantes desta semana é o da inflação nos Estados Unidos, que é divulgado na quarta-feira. Em janeiro, a inflação terá, segundo os analistas, em termos anuais, sido 1,5%. Mas a questão não é de agora, a questão é daqui a mais para a frente, daqui a uns meses, a partir da primavera, com a comparação fraca da base do ano passado, ou quando a inflação caiu muito durante o primeiro confinamento, e depois também a perspectiva da vacinação, como já falamos aqui, da reabertura da economia, o facto das famílias terem poupado durante esta pandemia e também receberem agora novos cheques de estímulos, vai haver muita liquidez, uma disponibilidade para consumo e os preços das commodities também estão a aumentar, como já falamos. Portanto, toda uma combinação que leva muitos analistas a prever um aumento substancial, um acelerar substancial da inflação a meio do ano, alguns a falarem com 3% já. Achas que, chegando aí, a possibilidade dessa inflação ficar, ou estamos a ver, como diz Jerome Powell da Fed, um pico curto? Eu acho, Chico, que há aqui algumas condições únicas nesta crise, em todo este contexto em que estamos, porque, de facto, o rendimento disponível aumentou muito das pessoas, portanto, as pessoas continuaram com empregos, que não foram despedidas, que não perderam os seus negócios. Há muito mais liquidez, não só em Portugal, mas na Europa e Estados Unidos. Nos Estados Unidos há pessoas que estão a trabalhar e que recebem incentivos, portanto, recebem cheques da Reserva Federal em casa, portanto, há muita liquidez.
e que ela está a espalhar-se por Robinhood, por exemplo, muita gente parada e que está a investir especulativamente em bolsa, como está a passar-se para ações grandes, como está a passar para o petróleo, milho e trigo, portanto aqui já um bocadinho mais economia real, alimentação. Se nós olharmos para os futuros do trigo e do milho, estão em máximos de 6 anos, portanto são valorizações muito substanciais e geram aqui alguma preocupação se, quando de facto houver mais estabilidade e mais pessoas vacinadas, as pessoas vão agarrar todas nessa liquidez e vão começar a aplicá-la. E de facto podia haver um impacto ou quase um choque inflacionista preocupante. O que eu acho que irá evitar isso é que acho que ainda falta muita confiança, sobretudo aqui em Portugal e na Europa, onde nós estamos. Acho que as pessoas ainda, mesmo as pessoas que tenham o dinheiro parado à ordem no banco, não estejam a fazer nada com essa liquidez, há muita falta de confiança em termos de gestão política, gestão pública, o que é que vai ser o futuro do país, o que é que vai ser o futuro da Europa, muita fragmentação de políticas, vários ritmos de recuperação na Europa, vários ritmos pandémicos, e acho que isso é que vai impedir, digamos, um choque realmente inflacionista aqui na Europa. Nos Estados Unidos é uma questão que a Reserva Federal está a monitorizar cuidadosamente, eles são bastante mais ativos na gestão de política monetária, e se de facto surgirem sinais muito preocupantes, não nos surpreenderia nada que a Fed começasse a retirar estímulos, não é? Começasse aqui um bocadinho de desmame, como já fez no passado, em que subiu taxas quando outros bancos nunca o fizeram. Portanto, Stephen, teremos... mas Jerome Powell, na última reunião, a 28 de janeiro, disse que o Banco Central iria ser paciente. No entanto, o mercado não é paciente e começa logo a reagir, não é? Nós vemos as maturidades das obrigações a 30 anos que tocaram os 2%, e o que é certo é que se vier realmente essa avalanche de inflação, como referiste, os mercados provavelmente também vão começar a reagir primeiro e fazer as perguntas depois. Isto poderá levar a Fed a agir, mas depois temos o reverso da moeda, que aquilo que referiste, que é, se a Fed agir, poderemos ter um déjà vu de 2018, quando a Fed disse que iria começar a reduzir o balanço e a inverter o sentido. O mercado reagiu de forma tão negativa que pouco depois a Fed deu dito por não dito e começou, ou reentrou no caminho do dovish. É aquela expressão espetacular que é o taper tantrum, que é literalmente como uma birra, não é, dos mercados. Sim, Marco, sim, eu acho que há esse risco, porque de facto os ativos são todos muito viciados, como nós vemos, está tudo em liquidez muito barata e muito fácil, e a Fed vai ter que gerir com pinças esta transição e a forma como de facto começa a fazer esse desmame. Repetir 2018 é uma possibilidade, se bem que aqui não sei até que ponto a pressão inflacionista não poderá até ser pior, porque as pessoas estão fechadas em casa há tanto tempo, abdicaram tanta coisa, tantas viagens, tantos encontros com família e tanto lazer que abdicaram. Não sei se as pessoas até não vão ter mais ganância, entre aspas, pelo menos nos Estados Unidos, que eles são mais consumistas e têm mais confiança no seu governo, de agarrar no dinheiro e começar a fazer coisas. O chamado revenge spending, não é? Um bocadinho isso, sim. Um bocadinho isso. Vamos olhar um bocadinho para o quarto trimestre do ano passado, fazer um rewindzinho. Estamos nos Estados Unidos estamos a mais de meio da época de resultados da earning season, enquanto na Europa ainda estamos a chegar ao meio. Há uma diferença aqui 83% das empresas americanas, as cotadas americanas que divulgaram os resultados, superaram as expectativas, e parece que o quarto trimestre, afinal, vai ser de forma global, de subida de lucros, ao invés do que se esperava antes, que era uma queda. Na Europa, a expectativa continua de uma descida de 24% nos lucros no continente. O que é que explica este fosso tão grande? Nos Estados Unidos, nós de facto temos assistido e temos reparado, portanto, muitas empresas a bater expectativas e muito crescimento a surgir mais cedo do que se previa. Acho que isso pode dever-se ao facto como foi feita a gestão da pandemia, portanto, em termos de confinamentos, confinaram mais tarde, também reabriram mais cedo, não foram tão radicais em termos de travar a atividade económica e, portanto, mesmo ainda com o Trump no poder, ele disse, olha, nós nunca mais vamos entrar em lockdown, aconteça o que acontecer. Portanto, acho que houve aqui um primado da economia e também próprias características culturais que possibilitaram que os Estados Unidos não fossem tão afetados como a Europa. Eu quando digo
contexto social e cultural, digo, o facto de nos Estados Unidos as pessoas jovens não vivem com os pais, nem com os avós, não há tanto contacto familiar, as pessoas mais cedo têm o seu próprio espaço, não há esse convívio que propicia muitos contágios, como nós assistimos em Itália no ano passado e em Portugal este ano, infelizmente. E depois este primado aqui de, ok, a economia caiu, vamos cair abruptamente, ok, deixamos empresas falir, deixamos tudo isto, o que tiver, digamos, ineficiente ou com pouca liquidez de caixa, deixamos morrer, deixamos cair, mas logo a seguir eles começam logo a injetar estímulos, começam a mandar cheques para a casa das pessoas, começam a comprar títulos das empresas e rapidamente a economia dispara. Portanto, eles nos Estados Unidos têm esta frieza nos momentos de crise que nos falta muito na Europa. Na Europa gostamos de ir alimentando problemas, ir adiando, às vezes alimentando de zombies, empresas zombie, pronto, todos nós conhecemos isso, inclusive em Portugal, e não se assume os problemas. Depois a resolução é muito mais dolorosa e muito mais longa, não é? Portanto, não sei exatamente quando é que a Europa estará no ponto em que os Estados Unidos está agora, mas se calhar são uns bons 6 meses para a frente, ou talvez até mais. Steven, muito obrigado pela presença no Mercados em Ação e até uma próxima oportunidade para mais esclarecimentos muito úteis. Marco, só nos falta a protagonista da semana. Qual é que é? Sim, esta semana é Elon Musk, que mais uma vez foi a escolha por aquilo que já falámos, pela Tesla ter decidido investir 1,5 mil milhões em bitcoins e o próprio Elon Musk ter estado já há algum tempo a incentivar as moedas virtuais digitais. E vamos ver se será aqui um ponto de viragem para a Bitcoin e para outras moedas digitais e se realmente esta chancela de Elon Musk e da Tesla irá mudar o mercado e o paradigma. Muito obrigado, Marco Silva. Agradeço também a preferência dos nossos telespectadores. Até para a semana e mais um Mercados em Ação.